Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir brevemente como funcionava a geometria na Mesopotâmia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cococô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aliás, deixa o like agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja interessado na parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar brevemente com a geometria mesopotâmica. Há 2 vídeos neste canal, um mostrando um panorama da matemática na Mesopotâmia antiga e outro mostrando as técnicas de cálculo mesopotâmico. Aqui eu vou trabalhar especificamente com como eles resolviam problemas geométricos e quais problemas geométricos eram considerados. Então, os mesopotâmicos se preocupavam essencialmente com problemas de comprimento, área e volume. Muitos problemas daquela época, problemas geométricos, não tinham uma aplicação prática direta, mas servem como exemplos de cálculos. Por exemplo, eu vou pegar o problema que está registrado na tábua BM 13901. Dados 2 quadrados, tais que o lado de um é 2/3 do lado do outro mais 5 gar, que deveria ser alguma unidade medida, e cuja área total é 25,25 gar quadrados, quais são os lados dos quadrados. Perceba que esse problema não está associado a nenhuma prática cotidiana, ele funciona como um problema puramente teórico. A geometria babilônica aparentemente servia como auxiliar para a álgebra da época, muito embora houvesse a diferenciação entre entes numéricos e geométricos, ou seja, não se corria o risco de somar, por exemplo, uma área com um número. Essa diferenciação do que era geométrico e do que era numérico estava clara para os mesopotâmicos, em particular para os babilônicos. Uma coisa interessante daquela época é que há provas definitivas de que o teorema de Pitágoras já era conhecido ali. Na realidade, há provas que ele era conhecido pelo menos 1000 anos antes do Pitágoras. Este teorema era conhecido na Índia, era conhecido na China, ou seja, ninguém sabe como ele apareceu. Muito embora várias culturas se referissem a ele, ou seja, nos textos de várias civilizações, o teorema de Pitágoras estava embutido ali de alguma maneira. Quando eu falo teorema de Pitágoras, não é com enunciado formal, mas a ideia de você ter um triângulo retângulo, elevar o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, essa ideia já estava embutido em várias outras culturas antes de Pitágoras. Os exemplos mais antigos do uso da essência deste teorema estão descritos em tábuas cuneiformes. Então, por exemplo, eu vou pegar a tábua BM 8596 e eu vou pegar um problema que está descrito nesta tábua. O problema que está descrito está ilustrado pela figura a seguir. Este era o problema. Eu tinha uma parede, tenho uma escada. Eu sei que o topo da escada dista 24 do chão. Sei que a escada mede 30 e a pergunta é: qual é a distância entre a base da escada e a base da parede? Ou seja, esse tamanho aqui, que é o tamanho x, e resolvendo pelo teorema de Pitágoras, a gente chega à solução 18. Os mesopotâmicos apresentavam essa solução também utilizando uma técnica muito similar à que a conhecemos como Teorema de Pitágoras. E para entendermos como é que eles chegaram à versão do Teorema de Pitágoras, ou seja, a versão mais antiga conhecida do Teorema de Pitágoras, nós vamos pensar no seguinte problema. Dado um quadrado, eu quero construir um quadrado 2 vezes maior. Quando eu falo 2 vezes maior, é pensando na área. Então a situação é a seguinte. Eu tenho um quadrado aqui de lado L. E aí a minha ideia é construir um quadrado 2 vezes maior. Um primeiro raciocínio que está registrado em textos babilônicos diz o seguinte. Se eu quero construir um quadrado 2 vezes maior, então eu vou pegar um quadrado de lado 2L.
Só que quando eu faço isso, perceba que a área deste quadrado que eu estou considerando agora não é mais 2L². Na realidade, a área vai ser 4L². Então, portanto, na hora que eu dobro o tamanho do lado do quadrado, no fundo eu quadrupliquei a área. Aí, a pessoa que estava escrevendo a tábua observou o seguinte. Eu vou pegar o ponto médio do quadrado. Estou chamando aqui de A e B. Dos dois lados e dos outros dois lados também. E vou chamar aqui então de C e D. Eu estou utilizando anotações modernas para que vocês compreendam qual foi o raciocínio embutido na tábua, porque na tábua ele foi descrevendo esse processo. E aí ele escreveu, bom, então eu vou unir os pontos A e B e os pontos C e D dessa forma. Perceba que ao fazer isso, no fundo eu estou construindo 4 quadradinhos de mesma área que o quadrado original. É isso que ele observou. E aí ele percebeu o seguinte. Ao traçar a diagonal de um quadrado, eu divido em 2 triângulos congruentes. Então ele pensou, bom, então vamos traçar essas diagonais. A diagonal AC, a diagonal AD, a diagonal CB e a diagonal BD. Agora olha que curioso. Quando eu pego esse primeiro triângulo que eu estou riscando aqui em cima e este triângulo de baixo, é como se eu pegasse este triângulo e este. Portanto, essa área é equivalente à área do quadradinho original. Portanto, aqui tem L². A mesma coisa acontece aqui. E, portanto, ele chegou a uma solução. Ele concluiu que a área do quadrado AC, B e D é 2 vezes a área do quadrado original e resolveu o problema. E aí perceba que eu estou considerando apenas os pontos médios. E aí o que se pode perceber é, isso aqui é um problema puramente teórico. Muito bem, só que disso sai a ideia do Teorema de Pitágoras babilônico. Porque o autor da tábua cuneiforme resolveu então fazer o seguinte. Ao invés de pegar o ponto médio, ele resolveu pegar pontos nos lados que estivessem na mesma direção, por assim dizer, mas que não fossem necessariamente os pontos médios. E aí nós vamos obter a seguinte figura. Então, novamente, eu vou pegar agora um quadrado de lado 2L, vou partir do mesmo princípio, vou pegar pontos nos lados, necessariamente não precisa estar na mesma direção que eu digo exatamente numa linha reta, mas eu tenho que pegar pontos nesses lados, então vou pegar o ponto AB, C e aqui o ponto D. E aí o raciocínio é o mesmo. Eu vou unir estes lados aqui. E aí o que ele observou é que isso gerava um quadrado. Agora eu quero observar o seguinte. Eu tenho então um quadrado com 4 triângulos retângulos. 4 triângulos retângulos congruentes. Então esses 4 triângulos aqui têm a mesma área. E perceba que o lado deste quadrado interno é a hipotenusa desses triângulos retângulos. Essa é a primeira coisa que foi observada. A segunda coisa que ele observou é o seguinte. Se você tem triângulos retângulos congruentes, então este lado aqui é a mesma coisa que este. Vamos chamar esse lado de A. Este lado aqui de A. Então aqui é igual a A. E aqui é igual a esse A pequenininho. A mesma coisa acontece aqui. B. Estou escrevendo B minúsculo só para indicar os lados. E, portanto, perceba, em qualquer lado do quadrado maior que eu pegue, eu tenho o seguinte. A mais B é 2 vezes o lado original. Agora eu vou resolver isso com símbolos só para vocês verificarem que de fato aqui eu estou enxergando já o Teorema de Pitágoras. Porque olha o que eles observaram e que eles escreveram. Eles disseram o seguinte.
A área do quadrado maior é 2L². Então, eu vou escrever com símbolos modernos. A mais B quadrado. O que é essa área? É a área do quadrado que está aqui dentro, H², mais a área desses 4 triângulos. Só que perceba, quando eu pego um triângulo com outro triângulo, no fundo eu tenho um retângulo. Porque 2 triângulos congruentes, quando eu junto este triângulo com este, no fundo eu vou ter um retângulo. E olha que curioso. O meu retângulo, então, vai ter esta diagonal, que na realidade é a hipotenusa. Só que um lado vale A. E aqui eu tenho tamanho B, já que é congruente. E quantos retângulos eu consigo formar com esses triângulos? 2. E a área do retângulo é um lado vezes o outro. Então, 2 vezes AB. E daqui, vou desenvolver agora usando o produto notável. A² mais 2AB mais B² é igual a H² mais 2AB. Cancelo este termo com este, porque passa para cá como negativo. E aí eu concluo, H² é igual a A2 mais B2. Isso é essencialmente o que nos ensinam como Teorema de Pitágoras. E isso advém de um problema mesopotâmico. Portanto, o Teorema de Pitágoras, embora não tivesse esse nome, já era conhecido e já era utilizado em problemas mesopotâmicos. Algumas tábuas cuneiformes apresentavam um cálculo específico para a área do círculo. Num primeiro momento, parece que os mesopotâmicos consideravam π igual a 3. Isso se deve ao fato de que eles dividiam o quadrado do tamanho de uma circunferência por um número, diferente da forma atual. Hoje, para calcularmos a área, nós fazemos π vezes o raio do círculo ao quadrado. Os mesopotâmicos faziam o seguinte, eles pegavam o tamanho da circunferência e dividiam por um número. Eu quero observar o seguinte, nós sabemos que uma circunferência é da forma 2πr. Quando eu elevo ao quadrado, isso dá 4πr². Isso aqui é o que nós chamamos de área do círculo. Então eu estou dizendo que a área, a relação que tem entre a área do círculo e o quadrado do comprimento da circunferência desse mesmo círculo é c² sobre 4. De onde que eles chegavam a essa conclusão? É que em alguns momentos eles colocavam c² sobre 4π para indicar o raio, e no outros esse 4π era 12. E daí então havia a possibilidade de que eles enxergassem π igual a 3. Deixe-me só corrigir um equívoco que eu percebi somente no momento que eu estava editando esse vídeo. Veja só, como é que eles concluíram que na realidade o π poderia ser 3? É porque quando você tem o comprimento de uma circunferência, a fórmula é 2πr. Quando eu elevo isso ao quadrado, isso fica 4π² vezes r². Como a área do círculo é πr², esse 4π² vezes r², eu posso desmembrar de maneira que fique 4π vezes a área. Portanto, a relação que eu tenho na realidade é a seguinte. A área é c² dividido por 4π. Em alguns momentos, eles indicavam 4 vezes alguma incógnita chamada de π. Em outros, eles indicavam 12. Então, quando você compara os dois, você conclui então que o π, para eles, no primeiro momento, era algo próximo de 3. Os matemáticos daquela época haviam estabelecido alguma relação entre a área do círculo e o comprimento da circunferência em casos específicos. Agora, a área científica mesopotâmica com mais registros de todas é a astronomia. E lá é visível que os mesopotâmicos utilizavam ângulos e arcos para observar o Sol, a Lua, estrelas e outros planetas. Inclusive, a divisão do círculo em 360 graus foi instituída nesta época. Continuando no que eles conheciam de geometria, os mesopotâmicos registravam alguns cálculos de volumes de alguns sólidos simples. Só que há indícios de que havia confusão entre fórmulas para figuras planas e fórmulas para sólidos.
Por exemplo, há uma tábua que utiliza o procedimento que é feito para o cálculo da área de trapézios na análise do volume do tronco de uma pirâmide. Quando eu falo fórmulas, eu estou pensando em procedimentos. Então, em algumas tábuas, para resolver problemas que envolviam volume de sólidos, os mesopotâmicos adotavam procedimentos que eram utilizados somente para figuras planas, o que significa de que havia um entendimento de que a área e volume pudesse estar relacionados de alguma forma, só que os procedimentos adotados para resolver problemas, por vezes, estavam absolutamente equivocados. E para finalizar nossa conversa, eu quero falar um pouquinho da tábua Plinton 322. As diagonais e os lados de um retângulo são os objetos desta tábua cuneiforme, que data do período entre 1900 e 1600 a.C. É a tábua de número 322 da coleção Plinton, daí o nome, da Universidade de Colômbia. Esta tábua, em particular, causa curiosidade até hoje e está incompleta. Contudo, é possível ter uma ideia do sistema sexagesimal mesopotâmico. Originalmente, alguns matemáticos interpretaram essa tábua como sendo um conjunto de ternas pitagóricas. Eu vou mostrar a imagem da tábua a seguir e vocês vão observar que tem 4 colunas com 15 linhas. E aí as 3 primeiras colunas eram ternas pitagóricas. E num primeiro momento, quando se observou essa tábua, acreditou-se piamente que na realidade só havia terna pitagórica, e a última coluna era a numeração de 1 até 15. Contudo, pesquisadores de Sydney, em 2017, Sydney na Austrália, concluíram que as 4 colunas e as 15 fileiras de cuneiformes que era escrita representam uma tabela trigonométrica, e por isso que a tábua Plinton é tão importante, porque é a tabela de trabalho trigonométrica mais antiga e mais precisa do mundo. É uma ferramenta de trabalho que era utilizada na topografia e no cálculo de templos, de palácios e de pirâmides. Então a nossa trigonometria que nós utilizamos hoje, com aquela ideia do estudo do triângulo retângulo que parte para as ternas pitagóricas, na realidade, a origem da trigonometria está na Mesopotâmia, junto com a origem da matemática. E esta é a imagem da tábua Plinton. Como vocês podem ver, tem 4 colunas, e aí vocês têm algumas ternas pitagóricas nas 3 primeiras colunas, e na última coluna é a numeração de 1 até 15. No princípio achou-se que eram as ternas pitagóricas, mas depois perceberam que na realidade isso era um tratado de trigonometria. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!